fazer uma ordem aqui, Marcelo, Edmilson, você, tá? Marcelo. Rodal, você falou da questão da centralização do governo e você deu um exemplo no caso da prefeitura, que criou um sistema de participação. Você deu o exemplo do parlamento jovem e outras políticas que podem ser feitas. Aí eu não vou falar só aqui de São João del Rei, mas em geral, boa parte desses movimentos, eles têm sido feitos por movimentos sociais, só que movimentos sociais que estão cooptados pelo governo através desse destino de verba que você falou, movimento estudantil e por aí vai. Só dando um exemplo, aqui em São João del Rei, hoje o DCE-FSJ trabalha num modelo diferente dos outros DCEs do Brasil, que trabalha com um conselho de CEAs. Justamente a tentativa de conseguir descentralizar o poder e ter um maior nível de debate. Hoje você conhece a proposta da superuniversidade, que foi apresentada. O DCE-FSJ começou a discutir essa questão da superuniversidade, que é mais uma forma de centralização. Você enfraquece os departamentos, que por sua vez enfraquecem o conselho universitário, e as decisões passam a ser tomadas por um conselho de reitores que não passam pela comunidade universitária. E o DCE-FSJ se colocou contrário a essa situação e começou a debater essa superuniversidade, uma vez que não tinha quase proposta nenhuma montada. O governo, através do partido PT, mandou militantes diretamente ligados ao movimento chamado Mudança para São João del Rei, para desestabilizar o movimento da UFSJ, a organização do DCE-FSJ, para que isso acontecesse. Você deu exemplo no caso da prefeitura. Quais modelos entre movimentos sociais que você tem conhecido, que têm criado formas também de trabalhar para que não sejam cooptados? Para sindicatos, para ONGs e outras associações? Olha, a rigor nós não temos mais movimento social no Brasil. Nós temos mobilização social que é diferente. O conceito de movimento social significa uma estrutura horizontal, pluriclassista, portanto sem hierarquia, por que ela não tem hierarquia? A tomada de decisão se dá em plenária, que a gente chama de democracia direta, ou seja, não tem representação. E essa mobilização organizada pelo movimento social se dá pela inscrição de novos direitos ou a observação de direitos que não são executados. Isso é a definição internacional de movimento social. Nós temos hoje organizações, não movimento social. O MST não é um movimento, embora tenha esse nome. Ele é uma organização, tem hierarquia, tem finanças próprias, tem uma universidade, disputa com outras entidades, tem formação própria, mas disputa financiamento, tem gente que tem celular, tem carro, tem gente que não pode falar, e assim por diante. Ou seja, isso não é movimento social. O que na prática tem diferença entre organização popular e movimento social? É que a organização popular disputa o mercado político e econômico. Disputa. E o outro é universal. Por não ter hierarquia, ele fala para todos. Então, em primeiro lugar, nós não temos movimento social. O movimento estudantil não existe. Isso é brincadeira. Ele está todo estruturado, ou em partido, ou em DCE. Isso aí é organização, gente. Isso não é movimento. Nós temos mobilização social. Nesse caso, a mobilização social, as duas mais fortes hoje, são Parada Gay. Nesse caso, nós temos um movimento gay, importante no Brasil, mas como não está no centro daquela lógica política partidária que a gente tinha antes, logo vai estar. A gente não consegue levar ele a sério. E os movimentos religiosos de direita. A marcha com Jesus Cristo. Aí sim, nós temos a emergência do movimento social de direita no Brasil. E como o movimento social sempre se identificou com a esquerda, a gente tem uma dificuldade para identificar. Eu acho que nós estamos às portas de um movimento quase fascista no Brasil. Eu diria fundamentalista, fascista demais. De massa, pela primeira vez na história do Brasil. Nós tivemos movimentos, pela tradição, família, mas não tivemos movimento social. Agora começa a articular. O final do primeiro turno da eleição presidencial passada demonstrou a importância desse caldo de cultura. As pesquisas que nós temos com a classe C é ultra conservadora, individualista, só pensa na família, não gosta de ação pública, não gosta da esquerda e assim por diante. Então, são essas duas articulações hoje que a gente tem, que a gente pode falar efetivamente que são movimentos sociais, só que eles estão se articulando,
Você tem um embrião para isso. Né? O caso de universidade brasileira é uma coisa muito complicada. Né? Por quê? Porque o MEC vem desenvolvendo, comendo pela beirada, para a gente unificar o currículo e o sistema de seleção. Então, quando você tem ENAD, quando você tem ENEM, quando você tem o ENEM dos professores, então, na verdade, o que você está fazendo é obrigando todo o sistema educacional a seguir o currículo que você quer. Parece estranho, mas é o seguinte, se você tem ENAD, e com ENAD você dá a pontuação, porque quando vai comissão técnica para avaliar a universidade, a primeira coisa que ele pega é ENAD. Então não vem dizer que é biblioteca, então é ENAD. E aí as faculdades particulares ficam desesperadas com o ENAD e começam a fazer cursinho com o ENAD. Então você está definindo o currículo. Indiretamente você está definindo o currículo. Quando você tem o ENEM e começa a unificar com as federais, e pouco a pouco vem para as públicas estaduais, qual que é o objetivo? O objetivo, que eu acho correto, é acabar com o vestibular para faculdade, como tem nos Estados Unidos. Não tem essa brincadeira de ter vestibular para faculdade, é só aqui, igual propaganda de remédio. Isso aí é uma vergonha. Isso não tem nada de mercado, democracia. Isso aí é sacanagem. Você não pode ficar vendendo remédio em outdoor. Né? Tome aspirina. O que é isso, gente? Isso é um absurdo. Isso é saúde pública. Você não pode ficar vendendo em outdoor, em propaganda de TV. Isso tem que ser proibido. Nos Estados Unidos é proibido. Bom, o vestibular tem que ser nacional. Porque o país tem que discutir, não tem que ser estatal. Você tem que ser nacional, o país tem que discutir o que os jovens têm que saber. E não a gente tem que discutir o que a USP quer saber. Isso é um absurdo. A USP que se dane. Eu que quero saber, eu que tenho que definir o que a USP tem que fazer. A sociedade, nós estamos invertendo toda a lógica da educação brasileira. Esses governos federais mais à esquerda, que poderiam ter feito uma maravilha para o país, se quer discutir o currículo, e introduzir um conceito de educação para a cidadania ou formação de liderança, perdeu a oportunidade. A grande questão hoje do MEC, para a educação básica, é uma lógica de direita, que o Bush implantou, que é o tal do IDEB. Isso é direita, isso não é esquerda. Isso é direita. Quando você fica discutindo, olha, eu tenho que melhorar de 4.9 para 5.6, significa o que para o país? Nada. Quando eu começo a falar, a criança precisa aprender matemática e ler e escrever, isso é o que tem de mais atrasado em educação. Não é verdade que a pessoa sabendo ler e escrever, fazer conta de matemática, se desenvolve. É o inverso. Ela se embota. Nós temos estudo de neurologia, pô. Então, assim, e o pior é que o MEC sabe. Eu, algumas vezes, com minha ex-amiga, brigo com a Pilar, que é a Secretária Nacional do Ensino Fundamental, pelo Twitter. Eu faço isso para ficar claro. Quem está vendo a gente lá, eu já briguei várias vezes com ela e falei assim, é uma vergonha que vocês estão fazendo. Vocês não têm projeto estratégico para a educação brasileira. Vocês querem jogar a culpa em cima do professor. O IDEB é ruim, o desempenho é ruim. Isso é mentira e ela sabe disso. Onde tem desempenho ruim do aluno, sabe qual é o principal fator? Família. Família. Tem estudos no mundo inteiro e no Brasil. Isso é óbvio, isso bem das décadas de 20, o Levi Vygotsky já falava isso. Ou seja, pais que não têm hábito de ler, não traz o hábito de ler para o filho. Então a escola que não estuda a família não sabe por que o desempenho está ruim. 70% é o peso da família, no hábito da família, no desempenho do aluno. 70%, pô. Você não tem um estudo no mundo inteiro. Você vê discutir a ideia de discutir família? Por que não discute? Porque é mais fácil falar, eu dou um prêmio se o professor melhorar e ele não vai melhorar. Não tem, eu sei quem vai ganhar o prêmio. Vai ganhar o Sul de Minas. O Jequitinhonha não vai ganhar nunca prêmio. Então, assim, nós temos que discutir para valer. Educação no Brasil está muito difícil. 80% dos alunos de curso de administração, engenharia e direito nunca fizeram trabalho voluntário e não querem. Então, nós estamos formando as faculdades brasileiras estão formando gente de conservadora, egoísta, que não pensa a sociedade. Eu, fazendo sociologia na PUC, entrei em direito e depois fui para sociologia. A gente disputava no sábado na biblioteca, não era para estudar para a prova, não. Era para estudar o Brasil, era grupo de estudo. O Dom Paulo Ivanes Soares falava assim, vai para a periferia, o que vocês estão fazendo aqui? Era outra lógica, era pensar o Brasil. Isso era a USP. Era a Unesp, a Unicamp, onde eu me formei. A gente tinha orgulho de defender a educação pública. Hoje, o cara tem vergonha. Ele quer o diploma e já quer fazer o estágio e ganhar dinheiro. Nós estamos destruindo o ensino brasileiro. Destruindo.
em nome de uma certa eficácia que eu não sei qual é. O pior é que como é que sabe disso? E o pior é que secretarias estaduais de educação são piores ainda. O que vem de pior vem das secretarias estaduais de educação. Então, assim, nós estamos mal, e eu, infelizmente, posso dizer que o movimento estudantil entrou nessa lavada. Esse é que é o problema. O movimento estudantil entrou nessa jogada, não discute educação, não faz trabalho social. O movimento estudantil disputa poder. E quando fala o partido tal, entra na mesma disputa. Eu não vejo ninguém do movimento estudantil discutir a sociedade. Ninguém. E quando discute o partido e a eleição, não discute a sociedade. Está mal demais, gente. Está muito mal. Isso. Nosso orçamento aqui tem transferência em torno de 15%, ao inverso, tá? Aqueles dados teus. Nós precisamos aqui na área de saneamento 120 milhões. De água, esgoto, resíduos sólidos, todo o processo completo. Dá para uma população de 150 a 200 mil habitantes, quer dizer, pega a região todinha. A dificuldade que a gente verifica é na lei de responsabilidade fiscal, que, por exemplo, o caso de São João do Rei, com um patrimônio desse, em 20 anos, o próprio município banca isso pé nas costas. Mas o problema é o financiamento, é a responsabilidade fiscal que atrapalha prefeituras, como o nosso caso, que não tem endividamento quase nenhum, não tem é porque não tiveram possibilidade, porque fizeram besteira e não tiveram condição de pegar financiamento. Tem algum estudo, alguma proposta em relação a isso, modificar essa qualidade? Porque o município, por exemplo, no nosso caso, nosso município tem condição de desenvolver um trabalho desse. Tá? Nós, no Plano Brasil do Orçamento, ficamos 2 anos e meio elaborando uma proposta de alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a proposta chama Lei de Responsabilidade Fiscal e Social. Nossa orçamento é 130 milhões, deve ser todo 130 milhões. Esses 130 milhões a gente resolve o problema do município mais forte. Quer dizer, um ano, divide isso aí por 20 anos. Não é dizer, porque países aí estão devendo produto interno 3 vezes mais do produto interno. Não, é isso mesmo. Então, tem propostas se tramitando. A nossa proposta entrou pela CLP, né, a Comissão de Legislatura Participativa, né, da Câmara Federal, foi aprovada, foi encampada pela comissão e já passou por 2 comissões técnicas, foi aprovada. A gente tentou fazer uma articulação nacional para que os grandes sindicatos assumissem movimentos sociais como uma proposta. Eles assumiram de maneira formal, porque a pauta hoje é muito corporativa, então a pessoa só pensa no seu tema, né? Mas existem mais propostas no Congresso, tem bastante coisa. Se quiser depois eu passo. A proposta foi discutida, foi pesado, bastante, e a gente fez adaptações em alguns municípios, por exemplo, Maringá, que mais? Uns 5, 6 municípios que a gente criou leis de responsabilidade social municipal. Claro que assim, ela ficou mais leve, porque aí é um acordão, e os empresários também entravam, então a gente criou mecanismo. Eu posso depois, é que eu lembro de Maringá, porque eu ajudei lá na discussão, eu devo ter aqui no meu laptop de Maringá, tá? Se vocês quiserem, a lei federal, tudo, tem bastante coisa sendo discutida. O problema é que a gente está diluído e fragmentado. Olha só, quer ver? Você está falando? Vou tirar a questão orçamentária. Nós temos 30 mil conselhos de gestão pública hoje no Brasil. 30 mil. Os 4 conselhos mais importantes são saúde, educação, criança e adolescente e assistência social. São os que têm fundo especial e que tem em quase todos os municípios. Nós não temos uma articulação dos 4. Não temos um projeto. As conferências municipais, nós tivemos nos últimos 8 anos 74 conferências nacionais, só 2 viraram lei. Ou seja, nós estamos brincando de fazer reunião. Grande parte das conferências vem com pauta do governo federal. Não vem de baixo para cima, já vem definida a pauta. E quase sempre a pauta é de interesse do governo. Os conselheiros estão desaprendendo. Então é o seguinte, por exemplo, alguns são assim absurdos. Por exemplo, Conselho de Direito da Criança e Adolescente. Onde é que é escolhido representante da sociedade civil? Pela lei, num fórum. Como é que eu tenho representante da sociedade civil que se faz por eleição indireta? São sempre os mesmos. Pastoral do menor sempre representando.
a ONG tal, quem disse que ela me representa? Aí, com esse erro de eleição indireta, entra no conselho e discute, no fundo, verba para a minha ONG. Então, não é representante da sociedade civil, é representante da ONG, isso é comércio. Nós não temos eleição direta para a sociedade civil em todos os conselhos, não é unificado isso. Os conselhos não são descentralizados. Numa cidade como essa, ter conselho municipal só um, tem que ter por bairro, gente. Lógico que tem que ter por bairro. A situação acontece no bairro. Nós não fazemos prestação de contas pública do que o conselheiro discute. Não discute a pauta antes com os bairros, nem com as ONGs. É uma coisa vergonhosa. Então, assim, os conselheiros não sabem direito qual é a sua função. Não sabem o que é orçamento, não entende o que é empenho, não fiscaliza. É uma coisa horrorosa, quer dizer, a estrutura que estava em lei, que era a coisa mais avançada que a gente acreditava no mundo, tanto que vem a Índia direto querer saber o que é isso, tal. Está em lei federal, ter conselho, não existe um país que tenha tanto conselho de gestão pública, paritário como o Brasil, 30 mil, não serve para nada. Corrupção o conselho não pega, melhoria de condições de vida não vem das ações dos conselhos, vem de assistencialismo no Brasil. Então, assim, está na hora da gente começar. Eu estou falando isso porque tem lei, tem propósito de lei, mas nós estamos espalhados, gente, nós não estamos discutindo a essência. Eu sou diretor de ONG, então, assim, parece até louco o que eu vou falar. Eu tenho que ter um mínimo de coerência com o que eu faço, né? A questão é o seguinte: se eu pegar na área de direito de criança e adolescente, qualquer área pública, vou pegar nessa que eu conheço bem, tudo que as ONGs de um município, de uma região recebem, já era para ter resolvido o problema. Não resolvemos. A gente fala mal de governo e não fala da gente. A gente não tem eficácia no que a gente faz. As ONGs ganham um monte de dinheiro e trabalham com 20 crianças. Que é isso, senhor? Tem cidade de 130 mil habitantes, 50 mil crianças, e eu atendo 20? Isso é brincadeira, gente. Nós estamos desvirtuando os objetivos da sociedade civil.